Olá, pessoal querido! Espero encontrar cada um de vocês em muita paz, a paz crística do nosso Senhor Jesus. Espero que vocês estejam assistindo aos vídeos com muita atenção. Através do vídeo você pode ter a chance de voltar, de ouvir de novo, de realmente ter um aproveitamento em qualidade do que nós estamos compartilhando e não apenas quantidade de informação, mas realmente entender o que nós estamos transmitindo. Tem muitos médiuns veteranos que descuidam disso tudo que a gente está compartilhando agora, orientando, e por isso não têm sido bons médiuns. Têm colhido uma série de dissabores, de transtornos mediúnicos, porque às vezes dá muita atenção para um aspecto e esquece dos outros, né? Bom, no vídeo que nós temos agora, nós vamos comentar sobre quando que se inicia a prática mediúnica. O que se aprende na prática mediúnica? Vamos falar um pouco mais, né, da vivência enquanto médiums, né? E não se acanhe, qualquer coisa que você quiser comentar, quanto mais claro você for no seu comentário, melhor me ajuda para a gente fazer vídeos posteriores já incluindo o seu questionamento e respondendo, entendeu? Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, se tiver a nosso alcance, será um grande prazer. Bom, algo que atrapalha muito a mediunidade é o ceticismo, a falta de confiança. Às vezes a pessoa até deseja estudar esses assuntos, tem simpatia por esses assuntos do mundo espiritual, do mundo invisível, mas no fundo tem uma falta de credibilidade muito grande no mundo invisível, na espiritualidade e até em Deus. A pessoa acha que acredita em Deus, mas no fundo não acredita. Quando acontece alguma coisa, ela se apoia em outras coisas, menos em Deus. Às vezes apoia em pessoas, menos em Deus. Não conta com o anjo da guarda, não ora pelo anjo da guarda. Então acaba anulando a mediunidade, devido à falta de confiança na imortalidade do espírito. E há diferentes sensações emocionais e físicas que podem ser sentidas durante uma percepção mediúnica das diferentes dimensões, tanto advindas da luz quanto advindas das trevas. Por que eu falo trevas? Às vezes vocês ficam assustados quando eu falo isso, né? Mas não é para ficar assustado, não. Quem tem esclarecimento não tem medo de nada. Tá com Deus, tá tudo certo, tem esclarecimento. É que quando você se torna um servidor de Deus, você estará apto para socorrer os nossos irmãos que estão em locais umbralinos, locais trevosos, locais de sofrimento. Tanto você estará apto para contactar, para intermediar, seja mediunicamente ou seja anímico mediúnico, né? Você tem essa condição de fazer essa ponte com a luz, com os benfeitores. É necessário aprender o valor que é preciso dar a cada uma dessas etapas que nós vamos falar agora. São três, basicamente, que nós temos muito que dar atenção, porque se você só atenta a um dos aspectos e descuida dos outros, você acaba colhendo de sabores, dores, decepções, traumas. Primeiro é dar valor, entender o valor do estudo disciplinado. E isso você só aprende quando você vai para a prática. Outra coisa, quando você dá mais valor, aprende a dar mais valor, é ao estudo determinado e focado nas questões da espiritualidade. Depois,
aprende também a dar mais valor ao estudo imbatível. Sabe aquele estudo e que pode estar chovendo, pode estar frio, pode acontecer o que for, chega parente na sua casa, o carnaval, feriado prolongado, nada é desculpa para você deixar de estudar. Só que isso, palavras não te convencem. Você só vai aprender a dar valor quando você começa a praticar a mediunidade. Então, é isso. A gente está falando nesse vídeo sobre quando o médium decide iniciar a sua disciplina e ele só vai entender o valor na prática. Teoria é muito superficial, não convence ninguém, não conscientiza ninguém. Mas mesmo assim a gente está aqui prestando um serviço valoroso de iluminação, de encorajamento para todo mundo. Arregaçar as mangas e começar a atuar em algum lugar, buscar ajuda, se cuidar, resolver suas auto-obsessões, resolver suas obsessões, resolver o seu íntimo, se corrigir o seu ego, se disciplinar mediunicamente. Eu, como terapeuta holística em terapias psíquicas e espirituais, eu já auxiliei muitos médiuns que estavam vivendo transtornos mediúnicos e que, através de poucas sessões terapêuticas, puderam resolver essas questões e começar a voar por si mesmos, atuarem por si mesmos ao longo do tempo. Quantas pessoas já me procuraram que já tiveram aliviadas as suas dores e tiveram a consciência de que as dores eram apenas convites para atuarem como servidores, para atuarem por Deus em favor das pessoas. Então, é uma outra forma de você cuidar do afloramento mediúnico que você possa estar vivendo. É uma forma sublime de você corrigir o seu íntimo, o seu ego, sem dúvida nenhuma, e não só resolver as dores momentâneas que você eventualmente esteja vivendo. E também de lhe auxiliar a descobrir os seus talentos, sabe? Quando eu falo isso nos vídeos, né, as pessoas ficam meio assim, achando que eu estou filosofando, né? Mas não estou filosofando não, meus amigos. Despertar dos seus talentos, dos seus dons, dos seus poderes herdados de vidas anteriores. Quando você começa a fazer uma terapia psíquica espiritual, conforme o seu engajamento na terapia, em se cuidar realmente, em de ouvir as orientações e praticá-las, você começa a perceber melhor, claramente, os seus talentos e outros vão surgindo que você nem imaginava que você possuía. E os que você já tinha se aperfeiçoam. Então é uma dádiva muito grande a terapia psíquica espiritual através da captação psíquica e ou terapia de vidas passadas. Você, quando vai para a prática mediúnica, você aprende a parar de desperdiçar a vida, a ficar perdendo tempo com ilusões, com passatempo, e aprende a valorizar cada minuto disponível do seu dia a dia. Seja dentro do metrô. Eu gosto de falar do metrô porque eu sei que as pessoas que mais assistem os nossos vídeos são de São Paulo. E eu mando um abraço carinhoso para vocês, tá bom? Que acompanham o nosso canal. Uma outra forma de valorizar cada momento disponível é de você utilizar aquele momento na fila, dentro do ônibus, antes de dormir, antes de sair de casa, na sala de espera. Sempre ter consigo um bom livro, uma boa leitura, não perder tempo com celular, com rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas, porque isso consome demais, é jogar a vida assim pelo ralo. Consome demais, é um tempo tão precioso que você podia ler livros e livros e livros.
Meus sogros vieram nos visitar no meu aniversário, no mês passado, e eles comentaram que em poucos dias que eles estavam viajando, uma semana de viagem, eles conseguiram ler 3 livros, cada um deles. Veja só, né? Sabem aproveitar o tempo disponível, são aposentados, né? Sabem utilizar bem o tempo disponível para o estudo contínuo, né? E é claro, né? Leram 3 livros porque são aposentados, têm mais tempo, mas estão sempre ativos, trabalhando, cuidando do jardim, vai aqui, vai ali, visita uma pessoa, vai no hospital, visita outro, ou vai numa consulta. Estão sempre ativos o tempo todo, vão à igreja, estão estudando a Bíblia, eles são evangélicos. Bom, é importante que você, ao dar início à prática mediúnica, de que você dê atenção para a melhoria da sua moral. E isso acontece fatalmente quando você inicia a prática. Você vai perceber uma melhora incrível das questões morais em si e de vivenciar a mediunidade intuitiva. Ela é facilitada pela prática. Então, seja qual for o tipo de mediunidade que você tem, quando você inicia a prática, outras tipos de mediunidade podem aflorarem também. Você pode ter a vivência delas. E especialmente a mediunidade de intuição, porque essa é uma das melhores, né? Eu não acho que é a melhor, né? Mas varia muito de médium para médium. Pode ser a melhor, depende de como você conduz a seriedade, o foco, a determinação, a disciplina com que você conduz a sua dedicação a Deus. Pode se tornar melhor, depende de cada um. Eu sou médium sensitiva e eu atuo muito mais animicamente do que mediunicamente enquanto terapeuta, né? E no próximo vídeo, num dos próximos, a gente vai falar mais sobre animismo, né? Será que você realmente entendeu sobre animismo? Porque eu não falei quase nada ainda sobre o assunto. Então, não deixe de assistir os próximos vídeos, onde a gente vai falar mais sobre essa questão, tá bom? Bom, existem 3 tópicos que eu gosto de falar didaticamente: ETD, estudo, trabalho, disciplina. Se você dedica o estudo pensando nas pessoas, se você dedica ao trabalho voluntário, desinteressado ao próximo, e se você possui disciplina nesse trabalho voluntário, ETD, então você consegue vivenciar, obter uma prática mediúnica realmente à altura do que deve ser enquanto médium. E não basta você manter só um dos 3, por exemplo, só estudar, ou só trabalhar em grupo, etc. Ou você tem disciplina e estuda muito, mas não trabalha. Outros trabalham muito, mas não estudam, né? Ou falta disciplina. Então, não basta só um dos 3. E também só os 3. Mas viver os seus deveres diários e conviver com as pessoas. Não basta você só ter estudo, trabalho e disciplina, mas você, médium, você precisa conviver com as pessoas. A gente observa os médiuns como seres antissociais. Eles evitam conviver com as pessoas porque eles reclamam que absorvem os problemas alheios, então vai aprender a disciplinar sua mediunidade, porque isso não é desculpa para você se tornar uma pessoa indiferente, se sentir melhor que os outros e evitar de conviver com as pessoas. Precisa o médium aprender a se relacionar. Médium costuma ser pessoas de difícil convivência, pessoas que possuem mediunidade já aflorada, e procurar ser útil a essas pessoas que o universo encaminha para você. Não é por acaso. Elas precisam de você e você também precisa delas. Mas se você derruba a ponte
quando essas pessoas se aproximam ou até evitam que elas venham a se aproximar de você, então você está perdendo a oportunidade de evoluir também, de ser um intermediário do bem, de ser um intermediário saudável. Então, não adianta só estudo, trabalho desinteressado pelo próximo, disciplina, não basta. Você também precisa deixar as pessoas se aproximarem de você. Você precisa melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Faça curso sobre isso. Tem tantas fontes maravilhosas sobre relacionamento disponíveis, tanto na sua cidade, ou na cidade vizinha, ou na capital do seu estado, ou na internet. Tem muita coisa maravilhosa. E não pense que é fazer um curso e pronto, já sei tudo. Não. Cada profissional oferece algo brilhante, diferente, para te ajudar a relacionar melhor. A disciplina mediúnica é um processo de preparação para se tornar um bom médium que só acaba, sabe quando? O que você acha? Só acaba quando você chega num determinado ponto de evolução mediúnica? Ou quando seus karmas são saudados? Quando que você acha que acontece? Gente, a disciplina mediúnica é um processo de preparação que só termina com a morte. Seu último suspiro de vida no mundo físico. Quanto maior a sua elevação moral enquanto médium, maior conhecimento espiritual dos benfeitores espirituais você vai obter. Quanto maior a sua elevação moral, maior conhecimento espiritual você obterá dos benfeitores espirituais. E quem são benfeitores, hein? Você sabe o que são os benfeitores? Quem são? São aqueles que trazem as mensagens de convite ao bem, que trazem as mensagens de convite para o bem. Quanto maior a sua elevação moral, maior também será a fidelidade das mensagens que você irá transmitir intuitivamente. Mensagens que você recebe intuitivamente, que não só na hora do trabalho lá em grupo, mas no dia a dia, no seu trabalho, na família, com você mesmo. A dedicação extra como médium na divulgação espiritual alcança-se maior resultado no uso da mediunidade e salda a dívida kármica mais rapidamente. Olha que maravilha. Se você se dedicar em horário extra na mediunidade, pela divulgação espiritual, você vai alcançar maior resultado quando do uso da sua mediunidade e você vai saldar a sua dívida kármica mais rápido. Isso é maravilhoso. Isso é o exemplo daquelas famílias que vivem bem cada vez melhor. Porque seja transmitindo a luz divina, seja sendo palestrantes, sejam canalizando livros, canalizando mensagens, sendo útil às pessoas, seja em grupo, seja individualmente, atuando pelo trabalho de forma desinteressada, sem interesses escusos, interesses egoístas, entende? Então, essa dedicação extra é que tem valor. Não adianta ir à igreja, não adianta assistir culto, missa, ir para os templos budistas, praticar yoga, ir para Rosa Cruzes. Não adianta trazer coisas diferentes, denominações diferentes, se você não tem prática. E se você não cuida, né, de todos esses pontos que a gente vem conversando nos nossos vídeos. Então lembre bem, se você ir além, dedicar de forma extra, você tem muito mais para colher. E isso sobrecai sobre os seus descendentes e ascendentes diretos, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, toda a bondade, proteção
vai para os seus filhos também, não só para você, para os seus pais também. Não é maravilhoso? Os benfeitores, eles não trazem novidades através das mensagens que eles, através do médium, transmitem. Eles estão sempre trazendo os ensinamentos milenares, dando vida, desempoeirando, encorajando as pessoas a evoluírem. Às vezes os médios ficam perguntando coisas malucas para os benfeitores, né, para os comunicantes, mas isso não é o ponto. Mal o ser humano dá conta do básico, de estudar o Evangelho, de vivenciar o Evangelho, de ter consciência do conteúdo do ensinamento crístico. Então são ensinamentos milenares, trazidos por Cristo, por outros mestres, né, que puderam encarnar no planeta Terra. Então, o que os benfeitores trazem através das mensagens? Basicamente, você que já leu um livro aí, psicografado, não é verdade? Eles trazem sempre, em outras palavras, sempre a essência do amor. Sempre. São ensinamentos milenares e fazendo com que você se encoraje, saia dessa inércia, dessa estagnação, ano após ano, década após década, e procurar se evoluir. Investir, pagar o curso, estudar, ler livros, comprar livros. Confirmando com isso, através de trazer essas mensagens, dando vida e encorajando as pessoas, os benfeitores confirmam a justiça dos conceitos do Evangelho de Jesus Cristo. Quem gosta de ler, gosta de estudar, sabe que isso acontece. Que às vezes muda só a nomenclatura, as palavras, a colocação, mas a essência é sempre aquela que está lá no Evangelho, tão acessível a todos nós. Cada filho de Deus, na hora certa, será chamado para colaborar nesse serviço do bem em favor das pessoas mais infelizes. É claro que eu tenho certeza que quem está me escutando agora são pessoas que já têm a mediunidade aflorada, que querem saber mais sobre si mesmos, querem se entender, né? Mas que bom seria se todo mundo tivesse acesso a essas informações, que não deixar aflorar para depois buscar estudo, mas se estudar, já se preparar, até mesmo para que a mediunidade flua naturalmente, não de forma ostensiva e obrigatória, né? Porque, né, é muito mais tranquilo, não é doloroso, é muito melhor. É algo comum aceitar o sacrifício da dedicação ao trabalho espiritual, tanto para seu próprio bem, quanto o bem das pessoas. Além de você atuar pela vida eterna e imortal, você estará atuando pela verdade, a verdade de Deus. É muito comum, gente, não é nada assim, não, vou ter que me dedicar. Essa é a primeira barreira que o médium caprichoso, resistente, oferece. Não, tem que cumprir horário, tem que ir em tal lugar. Mas existem várias formas de ajudar, de atuar. Uma vez você dedicando ao serviço, ao trabalho, torna-se incompatível uma vida de prazeres momentâneos e ilusórios da vida física. Mas eu sou humana, eu tenho que ter minha vida também no mundo físico, tal. Não estou referindo às suas necessidades. Vamos pensar juntos. Quando você começa a dedicar, a estudar, a ter disciplina, a aceitar o sacrifício de ser um voluntário de Deus, um servidor da luz, do amor, em favor das pessoas,
torna-se incompatível uma vida promíscua, uma vida de mentira, de contar vantagens, uma vida desregrada, uma vida amoral, imoral, uma vida sem evangelização, sem reforma contínua. É incompatível, gente. Você não vai ser um bom intermediário. Fatalmente, você vai verbalizar muitas impropriedades, muitas informações falsas. Quanto mais você se dedica, melhor você se torna como médium. Melhor os seus dons como médium se tornam. Quanto mais você se dedica ao bem, ao trabalho, mais também podem despertar outros talentos. Sim, isso é muito verdadeiro. Como terapeuta, eu já acompanhei muita gente que chega com alguns afloramentos mediúnicos, mas aí, com o passar do tempo, mesmo depois da terapia ter terminado, um ano depois, tempos depois, a pessoa me manda e-mail, manda notícias, aí conta aqueles relatos maravilhosos de afloramento de outros dons, de outros talentos, como atuar animicamente. E eu quero conversar sobre isso num dos próximos vídeos, tá bom? Espero você. Muita paz no seu coração, no seu lar, no seu ambiente de trabalho. Seja você que nos ouve através do celular ou do computador de mesa. Obrigada de coração. Espero que você esteja ouvindo esse áudio num lugar bem tranquilo, numa posição confortável, coluna ereta, para que você não durma, né? E que você não fique com muitas janelas abertas aí do celular, do computador ou na rede social, porque as pessoas estão sempre chamando, né? Convidando, batendo papo, mandando notícia, mandando fofoca. E aí você deixa de ouvir na íntegra todo o conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo em cada um desses vídeos. Que você seja muito abençoado e tenha um maravilhoso aproveitamento. Um grande abraço e até breve.